Olá pessoal, hoje teremos uma videoaula diferente, teremos uma videoaula de resolução de exercícios. Os exercícios dessa videoaula aqui serão os da aula 3, tá? Vamos resolver eles em conjunto agora. Bom, iniciamos aqui pelo exercício 1, que dizia o seguinte: considere o exercício 2 da aula anterior. Então, ele está pedindo para você considerar o exercício exercício número 2 que nós fizemos lá na aula anterior, da empresa Campo Larguense. Reestruture o balanço patrimonial da empresa, colocando-o no formato padrão do balanço patrimonial. Então, o que é pedido basicamente nesse exercício aqui? Pegarmos o balanço final que nós fizemos lá no exercício 2 da empresa Campo Larguense. Esse balanço final, gabarito, eu postei no Classroom e mandei para vocês no WhatsApp. E é pedido para que nós façamos a reestruturação desse balanço patrimonial, colocando ele na estrutura padrão de ativo circulante, não circulante e os subgrupos de contas que nós temos lá, tá? E o mesmo para fazer no lado do passivo. Isso é semelhante com o exemplo que eu dei lá nos slides 25, 26 e 27 da nossa aula 3, tá? Lembram lá na nossa aula 3, eu apresentei a estrutura padrão do balanço patrimonial, do ativo e passivo, divisão em circulante e não circulante, os subgrupos de contas e exemplos de contas que compõem cada um desses subgrupos, né? E aí no slide 26, eu coloquei o exemplo de uma empresa que tinha um balanço apenas com os itens de bens, direitos e obrigações, de uma forma ainda não estruturada, e a proposta era organizarmos ele numa estrutura padrão do balanço patrimonial, que é o que foi apresentado no slide seguinte, no slide 27. Tá? Isso também é material que vocês têm lá no Google Classroom, que nós estudamos na aula síncrona número 3. Tá? Bom, vamos seguir aqui então para resolver esse nosso exercício. Aqui, este é o nosso balanço patrimonial final do exercício 2 da empresa Campo Larguense, da aula 2. Esse balanço patrimonial está lá no Classroom, legal? Bom, nós temos aqui então uma série de bens e direitos que a empresa tem, né? Temos as suas dívidas, o seu capital social. O que nós precisamos fazer agora? É organizar o ativo em ativo circulante e não circulante e organizar essas contas aqui, esses bens e direitos, dentro de cada subgrupo que eles pertencem. Tá? E o mesmo aqui no passivo. Para adiantar o nosso trabalho, eu já peguei aquele formato padrão que eu apresentei lá nos slides, no slide 25 da aula 2, e coloquei aqui nessa planilha do Excel. Tá? Então agora nós só vamos colocando aqui dentro dessa estrutura já as contas que nós temos na nossa empresa Campo Larguense. Tá? Vamos começar aqui. O primeiro subgrupo que nós temos é o disponibilidades. Lembrando que aqui estamos organizando o ativo em ordem decrescente de liquidez, contas mais líquidas para as menos líquidas, tá? Até chegar aqui no não circulante. Disponibilidades. O que nós temos aqui de disponibilidades na nossa empresa? São caixa e conta bancária. Tá? Disponibilidades é aquilo que representa dinheiro que a empresa tem. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui criar duas linhas. Né? Vamos recortar essa conta aqui e vamos colar aqui dentro. Tá? Depois nós formatamos aqui bonitinho. Contas a receber. Temos contas a receber nessa empresa? Não, não temos. Né? Não temos vendas a prazo para receber, então podemos tirar fora. Estoques. Temos estoques na nossa empresa? Temos aqui 40 mil de estoques. Tá? O subgrupo de contas aqui está com o nome de estoques, o mesmo nome, isso não tem problema, tá? Mas geralmente dentro do subgrupo é especificado qual é o tipo de estoque, se é mercadoria para revender, se é matéria-prima, tá? Nesse nosso caso está genérico, então podemos manter genérico também.
Temos tributos a recuperar? Não, não temos tributos a recuperar aqui. Então, podemos excluir esse subgrupo de contas. Temos despesas antecipadas? Temos. Esse adiantamento a empregados é considerado uma despesa antecipada, porque a gente pagou adiantado por um gasto que a empresa deve pagar só mais para frente, só lá no final do mês. Tá? Então, adiantamento a empregados é considerado uma despesa antecipada. Tá? Essas aqui são as nossas contas do ativo circulante que nós temos. Tá? Por quê? Porque empréstimos a receber, segundo o nosso exercício, é uma conta de longo prazo. Tá? Veja aqui, ó, suponha que o empréstimo da letra H lá do exercício 2 da aula anterior, é para ser recebido em 24 meses. Se é para ser recebido em 24 meses, ele fica lá no ativo não circulante. Tá? Então, vamos agora começar a estruturar o nosso ativo não circulante. Vamos aqui puxar essas contas para baixo. Esse empréstimo a receber, ele fica lá no ativo não circulante, no subgrupo chamado realizável a longo prazo. Tá? Investimentos, temos participação em outras empresas? Não, não temos, né? Então podemos deixar fora. Temos algum imobilizado dentre essas contas aqui? Temos, né? Móveis, utensílios, computador, veículos são contas, são bens utilizados no imobilizado da nossa empresa. Então, elas devem ser apresentadas aqui dentro. Tá? Deixa eu aumentar aqui também o espaço. Então, móveis e utensílios fica aqui dentro. Intangível, temos algum bem imaterial na nossa empresa, marca, patente? Não. Então, não precisamos apresentar aqui. Tá? Então, deixa eu organizar aqui a formatação para ficar bonitinho esse nosso balanço, né? Podemos organizar aqui também, deixar bonitinho. Colocar um recuo aqui. E formatamos aqui o nosso balanço patrimonial, certo? Vamos agora para o passivo. No passivo nós temos a conta fornecedores e financiamentos de veículo. Lá no nosso enunciado do exercício 1, nós temos que esse financiamento de veículo ele é para ser pago em 6 meses. Então, se ele é para ser pago em 6 meses, ele é um passivo circulante da empresa, assim como essa dívida junto aos fornecedores. Tá? Então, são duas contas do passivo circulante. Bom, salários a pagar, então, nós não temos. Tributos a pagar, não temos. Temos fornecedores? Temos. Tá? Então, vamos colocar aqui em cima fornecedores a pagar. Quanto que nós temos a pagar? R$25.000. Tá? Então, 25 mil aqui. Temos outras contas a pagar? Não. Temos empréstimo de curto prazo a pagar? Temos. É aquele financiamento lá. Ou melhor, não é empréstimo, é um financiamento a pagar. Então, vamos deixar ali em cima, financiamento. Então, esse financiamento aqui, nós jogamos dentro desse subgrupo aqui. Não circulante, temos empréstimo de longo prazo, financiamento ou outras dívidas de longo prazo? Não temos. Tá? Então, nós só apresentamos essa forma, não circulante, podemos deixar em branco. Vamos até colocar aqui em cima para ficar alinhado com o ativo não circulante. Vamos formatar essas contas aqui. Vamos colocar um alinhamento aqui.
deixar mais bonitinho. Isso aqui é apenas uma formatação, tá, pessoal? Vocês podem, não precisam se preocupar com isso. Patrimônio líquido, por fim, nós vamos jogar ele aqui para cima, né? O ideal é apresentar ele aqui por último. Quanto que é o patrimônio líquido? Capital social é de R$100.000. Vou colocar aqui no formato de dinheiro. Pronto. E é isso aí. Este é a resolução do nosso exercício 1, tá? Formatando o nosso balanço patrimonial na estrutura padrão. Aqui dentro vocês poderiam colocar diferente, poderiam colocar negrito, né? Mas isso é formatação daí que vocês podem optar. A gente pode ainda fazer aqui uma soma para conferir se todo o nosso ativo está batendo com o valor do nosso passivo, né? Puxando a soma aqui de cima até embaixo, tem que dar igual, deu igual aqui 145.000 dos dois lados, tá ok? Vamos para o exercício 2 agora. Ele nos apresenta algumas contas a receber que a empresa tem e algumas dívidas a pagar e pede para que nós classificamos essas contas a receber e dívidas a pagar em circulante e não circulante. Tá? Como que nós classificaríamos esses valores dentro do ativo circulante e não circulante e do passivo circulante e não circulante. Tá ok? Bom, para fazer essa classificação, nós temos que lembrar do conceito de ativo circulante e não circulante. Tá? Então, dentro do circulante, no ativo, nós vamos colocar aqueles valores que nós temos para receber em até 12 meses e o que nós receberemos num prazo maior do que isso ficará no ativo não circulante. Já no passivo circulante e não circulante, nós vamos colocar os valores que nós temos a pagar em até 12 meses, que ficarão no circulante, e os valores que nós pagaremos em um prazo maior do que isso ficará no não circulante. Tá? Então, começaremos aqui com o primeiro evento, né? Uma conta a receber referente a uma venda a prazo que a empresa fez para o Beethoven, né? No valor de 30.000. O recebimento dessa venda será em 15 parcelas mensais de R$2.000. Então a empresa tem a partir do mês seguinte até daqui a 15 meses, cada mês ela vai receber uma parcela de R$2.000. Tá? Então, o que nós temos? Teremos 12 parcelas vencendo a serem recebidas em até 12 meses, que ficarão no circulante. Tá? Cada uma dessas parcelas tem um valor de R$2.000, então 12 vezes 2, temos R$24.000. E o restante, as outras 3 parcelas de R$2.000, ficará no passivo não circulante, totalizando R$6.000. Tá? Então, vamos aqui no nosso Excel. Quanto a receber? Como é o nome lá do nosso artista, é do Beethoven, né? Então, Beethoven, nós temos R$24.000 para receber no circulante, referente às 12 primeiras parcelas dele. Tá? E o Beethoven, ele também vai ter ali, nós vamos ter um recebimento dele, né, no futuro, lá daqui a partir do 13º e 15º mês, 3 parcelas no valor de R$2.000 cada, totalizando R$6.000 que nós temos a receber no longo prazo do Beethoven, certo? Bom, o segundo evento é uma dívida que a empresa tem, que é um financiamento que ela tem a pagar junto ao Banco das Artes Clássicas, no valor de R$100.000 no total. O contrato de dívida determina que o pagamento dela será feito em 25 meses, devendo ser pago em 25 parcelas mensais de R$4.000. Tá? Então aqui nós temos uma dívida que uma parte ficará no circulante e outra parte no não circulante. O critério que nós usamos é o mesmo que nós usamos lá nas contas a receber. As 12 primeiras parcelas ficarão no circulante, porque é aquilo que a empresa vai pagar em até um ano, e o que ela pagará além de um ano
nós colocaremos no passivo não circulante. Como são parcelas mensais, nós temos que em um ano nós pagaremos 12 parcelas, sendo que cada parcela é de R$4.000. Então, o que nós temos é uma dívida total a ser paga em até um ano, no valor de 48.000. Né? Então, o nosso financiamento a pagar junto ao Banco das Artes Clássicas serão 12 parcelas de R$4.000, totalizando 48.000. Tá? E o restante dessa dívida, os outros R$52.000, aquelas parcelas entre a 13ª e a 25ª parcela a pagar dessa dívida, ficará no não circulante. Tá? Então, nós temos, né, R$52.000 aqui, que é os 100.000 menos os 48. Tá, joia? Terceiro evento, uma conta a receber referente a uma venda a prazo que a empresa fez junto ao Leonardo da Vinci no valor de R$10.000. O recebimento dessa venda será em duas parcelas de 5.000 em 30 e 60 dias. Tá? Então, as duas parcelas que a empresa vai receber do Leonardo da Vinci é dentro de 12 meses. Ela vai receber esse valor dessa venda em até um ano. Então, vai ficar dentro do circulante. Tá? Então, vamos colocar aqui, copiamos o nome do Leonardo da Vinci. A empresa vai receber R$10.000 do Leonardo da Vinci em até um ano. Tá? Lá no ativo circulante, contas a receber. Por fim, nosso último evento é uma venda a prazo que a empresa fez para o Van Gogh. E essa venda foi no valor de R$2.000, que deverá ser paga em uma única parcela no prazo de 2 anos. Tá? Então, nós temos agora uma dívida de uma conta a receber de longo prazo que a empresa tem, né, que vai ser recebida só daqui a 2 anos. Como o prazo de recebimento dessa venda a prazo é maior do que um ano, ela ficará registrada lá no ativo não circulante da empresa. Tá? Então, vamos lá. Realizável a longo prazo, conta a receber do Van Gogh. Foi aqui uma venda de R$2.000, né? Então, R$2.000 a receber do Van Gogh no realizável a longo prazo. Tá joia? Bom, vamos então responder aqui as perguntas que o exercício nos pedia, né? Bom, vamos então responder agora as perguntas que o exercício nos pedia. Deixa eu abrir aqui o exercício no Word. A primeira pergunta era o seguinte. Bom, supondo, né, que seja só esse o patrimônio da empresa. A primeira pergunta é: qual seria o valor apresentado no ativo circulante subgrupo contas a receber? O que nós temos aqui em contas a receber? Nós temos 24.000 do Beethoven e 10.000 do Leonardo da Vinci. Né? Se nós fizermos aqui uma soma desses dois valores, teremos o total de R$34.000. Então, lá no nosso exercício, a resposta é R$34.000. A segunda pergunta é: qual seria o valor do ativo não circulante subgrupo realizável a longo prazo? Bom, vamos olhar de novo o nosso exercício. Realizável a longo prazo, temos duas contas a receber, que totalizam aqui R$8.000. Tá? Então, a resposta da segunda pergunta é R$8.000, que nós temos lá em ativo não circulante realizável a longo prazo. A terceira questão era: qual seria o valor apresentado no passivo circulante subgrupo financiamentos a pagar de curto prazo? Bom, vamos ver aqui qual que é a nossa dívida lá no circulante. É de R$48.000, um financiamento que nós temos, as 12 primeiras parcelas do financiamento do Banco das Artes Clássicas. Né? Então, o que nós temos aqui é uma dívida de
R$ 48.000 nos financiamentos a pagar de curto prazo. E o que nós temos para pagar nos financiamentos de longo prazo? É a pergunta da letra D. Bom, o que nós temos lá é o valor de R$ 52.000, né? Que é referente àquelas parcelas que nós pagaremos em um prazo maior do que um ano do financiamento que nós temos junto ao Banco das Artes Clássicas. Vamos para o próximo exercício. Na verdade, o exercício 3 e 4 eles seguem uma mesma lógica, que é para diferenciarmos o que é estoque e o que é imobilizado de uma empresa. O exercício número 3 trata de uma empresa que revende veículos, né? A empresa chamada Carango Top Revenda. Ela atua no ramo de revenda de carros usados e os bens dela são o seguinte: 15 veículos para revenda, móveis e utensílios de escritório, que ela usa lá na sua parte administrativa, e 2 veículos que ela usa para prestar serviços gerais do negócio, visitar clientes, por exemplo. A pergunta que nós temos aqui é, supondo que só existam apenas esses bens no ativo da empresa, qual seria o valor do ativo, o valor registrado no subgrupo imobilizado e o que seria estoque dela, tá? Aqui, pessoal, o raciocínio que nós temos que usar para classificar os bens em estoque ou imobilizado é que estoque serão aqueles bens destinados à venda que a empresa tem, ou ainda matéria-prima, produtos em fabricação, tá? E imobilizados são aqueles bens que a empresa usa para desenvolver as atividades do seu negócio, tá? Então, o que nós temos aqui seria estoques, esse primeiro bem, né? 15 veículos para revenda, porque a gente está tratando de uma empresa que revende veículos, então os veículos que ela compra para revender são os produtos que ela tem para revenda, tá? É o estoque dela. Então, de estoques, nós temos aqui o valor de R$ 450.000, que são esses itens aqui, tá? 15 veículos para revenda. E esses bens aqui, móveis e utensílios usados no escritório e veículos usados para a empresa desenvolver os seus serviços gerais do negócio, serão imobilizados dela, tá? Então, imobilizado será no valor de 80.000 mais R$ 25.000, totalizando 105.000, tá ok? Vamos lá para o exercício número 4, então, que tem uma lógica parecida. Só que agora nós temos uma empresa que atua em um outro ramo de negócio, que é a comercialização de móveis e utensílios de escritório, tá? Então, a empresa Só Móveis, ela revende móveis e outros produtos de escritório. E os bens que ela tem são os seguintes: um veículo usado pela empresa para visitar os clientes, 6 mesas usadas pela empresa no setor administrativo, então são mesas que ela usa na sua parte administrativa do negócio, tá ok? 40 mesas de escritório para revenda, 52 cadeiras de escritório para revenda também, e 5 cadeiras de escritório usadas no setor administrativo, em setores administrativos da empresa, também usados em atividades do seu negócio, tá? Pede-se de novo qual que é o valor do imobilizado e qual que é o valor do estoque. O raciocínio aqui é o mesmo, tá? Só que agora, ao invés de termos carros no estoque para revenda, nós teremos móveis, né? Teremos mesas e cadeiras aí de escritório que a empresa revende, porque a atividade comercial é diferente, tá? Então, vamos analisar aqui o que seria estoque dessa nossa empresa. Bom, primeiro item, um veículo usado para visitar os clientes. Bom, isso é um bem usado na atividade, para desenvolver a atividade comercial dessa nossa empresa. Então, é imobilizado, não é estoque, tá? 6 cadeiras de escritório usadas em setores administrativos da empresa. Também está sendo usado em alguma atividade comercial da empresa, está sendo usado na parte administrativa da empresa. Então, é da empresa, não está sendo destinado à revenda.
então também é imobilizado. 40 cadeiras destinadas à revenda, né? Então isso aqui sim é estoques, tá? Deixa eu pintar de amarelinho. E 52 cadeiras de escritório para revenda também, então isso também é estoques, tá? Porque não é usado na atividade da empresa, é usado para revender. A finalidade desses bens é serem comprados para revender, tá? Então, estoques, quanto seria aqui? 25 mais 35 mil, totalizando 60 mil reais. E o que nós temos de imobilizado? Temos 35 mil do veículo, né? Mais 5 cadeiras, totalizando 2 mil, totalizando então aqui 37 mil, mais 6 mesas de 1,5 mil, então nós temos, né, 38,5 mil de imobilizado nessa nossa empresa. Tá joia? Bom, por fim, o exercício número 5, ele é um exercício parecido com o exercício 1, a proposta dele é a mesma, só que agora ele traz mais contas, mais bens, direitos e obrigações para nós colocarmos na estrutura padrão do balanço patrimonial. Tá? Então, é apresentado aqui algumas contas do ativo, bens e direitos, algumas contas do passivo, né? Dívidas, capital social que a empresa tem, e é pedido para nós colocarmos essas contas aqui, esse patrimônio, dentro da estrutura padrão do balanço patrimonial, que inclusive tem aqui um exemplo para nós seguirmos. Tá? Então, vamos lá. Eu copiei aqui para o Excel as contas que nós temos lá no ativo e passivo, apresentadas no exercício. Tá? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro classificar elas em grupo e subgrupo, e depois nós faremos a organização do balanço patrimonial. Tá? Então, a primeira conta que nós temos aqui é dinheiro em caixa. Isso é um grupo do ativo circulante. Tá? E qual subgrupo seria? Ela é do subgrupo disponibilidades. Tá? Segunda conta que nós temos aqui, estoque de matéria-prima. Também fica no circulante, só que o subgrupo agora é estoques. Tá? Deixa eu colocar aqui, tirar o negrito. Terceira conta que nós temos, contas a receber. Também fica no circulante, porque é uma conta a receber em até 15 dias. Só que o subgrupo agora é de contas a receber. Quarta conta que nós temos aqui, estoque de produtos cerâmicos para revenda. Também é uma conta do circulante, porque nós estamos falando de estoques, tá? Subgrupo estoques também. Próxima, também é estoques de artefatos cerâmicos, então isso aqui é estoque de matéria-prima. Fica dentro do ativo circulante da empresa, subgrupo estoques também. Tá? Veículos usados pela empresa, veículos usados na empresa. Então, não são veículos para revenda, tá? São veículos usados na empresa. Esse bem aqui, ele é classificado no ativo não circulante. Tá? E qual seria o subgrupo? Subgrupo imobilizado. Tá? Empréstimos a receber em 3 anos. Como é para receber em 3 anos, que é mais do que um ano, ficará no grupo não circulante. E qual seria o subgrupo? O chamado realizável a longo prazo. Venda a receber de clientes em 10 meses. 10 meses é menor do que um ano, então ficará dentro do circulante, no subgrupo chamado contas a receber. Imóvel onde a fábrica está instalada. De novo, isso aqui nós estamos falando de um imobilizado da empresa. Tá? O imobilizado fica dentro do ativo não circulante. Certo? Participação em outras empresas.
esse é um tipo de investimento que a empresa faz em outras empresas. Tá? Isso é apresentado no ativo não circulante, no subgrupo chamado investimentos. Saldo em conta bancária também é circulante no subgrupo chamado disponibilidades, que representa o dinheiro que a empresa tem. Móveis e utensílios de escritório é um bem do não circulante, subgrupo imobilizado. Marca de propriedade da empresa, melhor dizendo, é um bem do não circulante. E qual seria o subgrupo? O subgrupo é o intangível, porque é um bem intangível da empresa. Máquinas e equipamentos industriais, né, usados na indústria, na empresa, também é imobilizado, que fica dentro do não circulante. Prédio administrativo, é o prédio onde está instalada a sede administrativa da empresa, grupo também não circulante, porque é o imobilizado. Tá joia? Bom, agora então vamos estruturar, uma vez que a gente já classificou essas contas aqui do ativo, vamos estruturar elas dentro lá do nosso balanço patrimonial, na sua estrutura padrão. Tá, então já tenho aqui numa outra planilha, já tenho aqui uma estrutura padrão que eu segui lá da recomendação do exercício, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui de disponibilidades? Começando aqui em ordem decrescente de liquidez. A primeira conta é disponibilidades. Temos essa daqui, que é a conta caixa, né? O que mais nós temos de disponibilidades? Opa, temos aqui saldo em conta bancária. Então, deixa eu copiar essas duas contas aqui. Vou jogar aqui para dentro, colando valores. Tá? Já deixei uma soma aqui automática. Tá? Vamos lá. Contas a receber agora. O que nós temos nessa nossa empresa? Contas a receber aqui de clientes, né? Em até 15 dias. O que nós temos de conta? Ou melhor, deixa eu apagar essas aqui para nós não nos confundirmos depois. Contas a receber. Temos aqui a receber de clientes em 15 dias. Temos aqui também a receber em 10 meses. Temos mais alguma? Não, são apenas essas. Então, vamos aqui também, essas duas contas aqui, nós vamos colocar em contas a receber da nossa empresa. Tá? Vamos agora apagar essas aqui, para não nos confundirmos. Estoques. Próximo subgrupo agora é de estoques. Temos estoques aqui de matéria-prima, estoques de produtos para venda e produtos em fabricação. Tá? Então, essas três contas de estoques nós iremos apresentar aqui na conta no subgrupo de estoques. Tá? Despesas antecipadas. Temos algum tipo de despesas antecipadas aqui no nosso ativo? Não, não temos. Então, poderemos inclusive apagar e nem apresentar esse subgrupo de contas aqui. Ativo não circulante. Temos algum item aqui do ativo não circulante? Temos, né? Temos bastante. Vamos começar aqui pelo realizável a longo prazo. Temos aqui um empréstimo a receber em 3 anos. Tá? Então, aqui deixa eu copiar, abrir um espaço aqui. Empréstimo a receber em 3 anos. Feito. Próximo grupo que nós temos é o investimentos. Temos algum bem aqui que seja investimento, algum bem ou direito que seja investimento? Temos, né? Temos uma participação que a empresa tem na sua filial, investimento que ela fez na filial, então, no valor de R$50 mil. Esse valor, ele é apresentado aqui em investimentos dessa nossa empresa. Tá? Então,
Vamos lá, copiar aqui, investimentos de 50 mil e apresentar dentro desse subgrupo. Tá? Vamos agora apagar. O próximo item que nós temos é o imobilizado, que nós temos aqui várias contas, né? Temos veículos, temos imóvel, temos móveis, temos máquinas e temos o prédio administrativo. Tá? Todas essas contas ali nós vamos apresentar dentro desse subgrupo chamado imobilizado. Então vamos lá, vamos organizar aqui nossas contas, né? Então nós temos aqui veículos, imóvel, máquinas móveis, copiar tudo isso e vamos apresentar aqui embaixo. Ixi, até passou ali por cima. Então, vamos criar uma linha a mais aqui. Intangível. Tá. Temos algum tipo de intangível aqui na nossa empresa? Temos, né? Temos aqui a marca de propriedade dessa nossa empresa. Então, ela será apresentada aqui no subgrupo de intangível. Vamos aqui ajustar essa nossa fórmula de soma, né? Para pegar todo mundo aqui, tá? Deixa eu organizar aqui para ficar uma apresentação mais bonita. Esse aqui também é opcional. Vou deixar aqui em itálico, né? Então, itálico aqui nós temos os nossos bens e direitos que estavam lá no nosso exercício e aqui nós temos os subgrupos que nós organizamos de forma padronizada. Tá? Então, o nosso balanço patrimonial de forma padronizada, acabou ficando um zoom aqui pequeno, ele ficaria neste formato aqui. Tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom, aí eu passo ele dessa forma. Tá ok? Vamos agora, então, trabalhar no nosso passivo, né? Vamos lá. Aqui nós temos, então, as contas do passivo, que eu colei nessa planilha do Excel. E a proposta aqui é nós fazermos a mesma coisa que nós fizemos no ativo. Colocar qual grupo que ela é, circulante ou não circulante, e qual seria o subgrupo. Tá? Começando aqui com energia elétrica a pagar, isso é uma conta do circulante, porque embora não esteja especificado aqui, a energia elétrica geralmente ela paga ao final de 30 dias, né, ao final do mês ou no mês seguinte. E qual seria o subgrupo? Subgrupo de contas a pagar. Tá? Financiamento a pagar em 5 anos. Bom, se é em 5 anos, aí nós estamos falando do passivo não circulante. Tá? E qual seria o subgrupo? Financiamentos a pagar. Tá? Compra a prazo a ser paga em 14 dias. Se é para pagar em 14 dias, é um passivo circulante. E como foi uma compra a prazo, geralmente a empresa compra junto a fornecedores, vamos supor então que essa dívida aqui foi feita junto a fornecedores da empresa. Vamos supor que ela comprou mercadoria ou matéria-prima. Tá? ICMS a recolher. Também não está especificado aqui, mas geralmente a empresa paga o ICMS também ao final de todo mês. Tá? Então, geralmente ela é uma dívida de curto prazo, do passivo circulante da empresa. Tá? E qual seria o subgrupo? O subgrupo de tributos a pagar, ou tributos a recolher. Tá? Imposto de renda. Também, imposto de renda é uma dívida que a empresa paga em até 1 ano. Tá? E também é um tipo de tributo a pagar. Capital social. Capital social é uma conta lá do patrimônio líquido. Tá? Então, no grupo aqui, nós vamos colocar patrimônio líquido. Tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais bonito. Patrimônio líquido, o subgrupo é o próprio capital social. Tá? Esse aqui não é muito aplicável. Compra a prazo em até para ser paga em 90 dias. Também estamos falando de circulante. Tá?
Subgrupo fornecedores, vamos supor que seja uma compra de mercadorias. Agora, a próxima dívida é uma compra a prazo a ser paga em 1 ano e meio. Bom, 1 ano e meio é mais do que 1 ano, então é não circulante, tá? Vamos chamar aqui do subgrupo de outras dívidas a pagar. Financiamento a ser pago em 9 meses. Está dentro de 1 ano, então é circulante. Em financiamentos a pagar é o nome do subgrupo, tá? Salários a pagar. Também é circulante, porque a empresa tem que pagar em até 1 ano o salário dos empregados, né? Subgrupo, podemos classificá-lo no próprio subgrupo salários a pagar. IPVA a pagar. Também é uma dívida que a empresa paga em até 1 ano, até 12 meses, e IPVA é um imposto, e imposto é um tipo de tributo, tá? E a última dívida aqui é um empréstimo no total de 20 mil com pagamentos mensais de R$ 1.000. A primeira parcela será paga em 15/1, né, em janeiro, e a última será paga em 15/8. Tá? Então, como é um empréstimo de 20 mil, 20 parcelas mensais de R$ 1.000, que nem o exercício número 2, que a gente resolveu aqui. Então, as primeiras 12 parcelas ficam no circulante e o restante das parcelas, ou as 8 parcelas seguintes, ficam no não circulante. Tá? Então, aqui nós vamos ter dois tipos de subgrupo. Vamos colocar aqui, colocar dessa forma assim. Circulante ficará aqui em empréstimos a pagar, no valor de 12 mil, que são as 12 parcelas, e no não circulante, em empréstimos a pagar, no valor de 8 mil, que é as parcelas restantes. Tá? Então vamos lá. Agora que nós já organizamos as contas aqui do passivo em grupo e subgrupo, vamos colocar elas dentro da estrutura padrão do balanço patrimonial, que tem como sugestão lá no próprio exercício. Tá? Aqui eu já deixei os subgrupos de contas dentro do passivo circulante e não circulante. Tá? Aqui nós temos o patrimônio líquido. Vamos lá. Qual que é o primeiro subgrupo que nós temos aqui? Salários a pagar. Por que ele seria o primeiro? Porque ele é a dívida com maior exigibilidade dentro daquelas que nós temos, né? Aquela que tem maior prioridade de pagamento pela empresa. Então, vamos colocar aqui salários a pagar. Vamos apenas, né? Podemos deixar aqui sem especificar, ou poderíamos colocar aqui numa nova linha, salários a pagar como uma conta específica. Mas podemos deixar aqui só o subgrupo também. Não tem problema nenhum, tá? Não traz nenhum prejuízo para nós lermos o balanço patrimonial de uma empresa. Segundo subgrupo de maior exigibilidade que nós temos são os tributos a pagar, né? Que nós temos aqui o ICMS, Imposto de Renda, e temos também o IPVA. Tá? Então, copiamos esses três e jogamos aqui para dentro, né? Agora a gente faz aqui apagar essas contas, tá? Vamos lá, qual que é o próximo? Fornecedores. O que nós temos aqui de fornecedores a pagar? Temos aqui uma compra a prazo de 14 dias, temos mais algum. Temos aqui uma compra a prazo a ser paga em 90 dias. Temos então duas contas aqui, duas dívidas junto aos fornecedores, né? Então vamos até criar uma linha a mais aqui. Isso, e vamos aqui copiar, colamos aqui em fornecedores. Tá? Eu estou usando o Excel, mas vocês poderiam fazer no caderno ou no Word, tá? Isso é o que vocês acharem mais fácil, tá? Bom, o próximo subgrupo de contas é contas a pagar. O que nós temos de contas a pagar aqui dessa nossa empresa? Temos apenas energia elétrica, né? Então, colocamos aqui dentro conta de energia elétrica, tá?
Próximo subgrupo que nós temos lá é financiamento, ou melhor, é empréstimos a pagar que a nossa empresa tem. Tá? Então, nós temos esse empréstimo aqui no valor de 20 mil. Não vou copiar essa descrição aqui, eu vou colocar apenas empréstimo a pagar e colocar esses 12 mil reais. Tá? Não precisamos colocar aqui essa descrição de o que é 20 mil, circulante e não circulante. Tá? Então, vamos aqui a pagar. E a próxima que nós tínhamos lá era o financiamento a pagar. Tá? Então, esse aqui já está mais detalhado, né? Está específico, que é o financiamento de até 9 meses. E estamos aqui apresentando as nossas contas ali do circulante. E encerramos aqui as nossas contas do circulante. Tá? Apresentamos aqui salários a pagar, tributos, fornecedores, contas a pagar, empréstimos a pagar, empréstimos de curto prazo a pagar, financiamentos de curto prazo, tá? Totalizando aqui, vamos aqui, totalizando aqui 146 mil reais, tá? Bom, vamos agora organizar aqui a estrutura do passivo não circulante. Tá? O que nós temos aqui como contas do não circulante? Temos empréstimo de longo prazo, financiamento e outras dívidas. Né? Então vamos começar aqui por empréstimos de longo prazo. Vamos apenas, como já está destacado aqui num subgrupo que nós conseguimos entender quais são essas contas e não tem mais de uma conta, mais de uma dívida dentro de cada um desses subgrupos, nós podemos apenas apresentar o nome do subgrupo e o valor dele. Tá? Então, o que nós temos de empréstimo de longo prazo? Temos aqui esse empréstimo de 8 mil reais. Tá? Então, vamos apenas colocar aqui o valor de 8 mil. Tá? Apagamos essa conta aqui, porque ela já está no nosso novo balanço. Qual é o segundo subgrupo do passivo não circulante? Financiamentos de longo prazo a pagar. Aqui está ele. Financiamento a pagar em 5 anos, no valor de 600 mil. Tá? Então, vamos colocar isso aqui no balanço. 600 mil reais. E aí, podemos apagar essa conta daqui. E a última aqui é outras dívidas a pagar, né? Referente à nossa compra a prazo, junto aos fornecedores, no valor de 15 mil. Colocamos aqui dentro. Tá? E aí fica faltando apenas uma conta, né? Que é a nossa conta de capital social, no valor de 1 milhão de reais, que nós apresentamos aqui dentro do patrimônio líquido. Tá? Então, este aqui é a nossa organização, a estrutura padrão do nosso balanço patrimonial, a parte do passivo. Tá? Falta só uma coisa agora para nós concluirmos, né, esse balanço patrimonial, que é apresentar ele junto lá com o nosso ativo, que nós já classificamos. Então, vamos fazer isso aqui. Colocar aqui do lado do ativo, nós apresentamos o passivo. Tá? Vamos organizar aqui a nossas contas para eles ficarem mais... Então, isso. Estamos aqui agora com o nosso balanço na estrutura padrão dele. Tá? Percebam aqui que os valores de ativo e passivo eles estão batendo, estão com o mesmo valor, como deve ser, né? Então aqui nós temos as contas do ativo circulante, tá? Aqui eu tenho somado inclusive por subgrupo, mas não era necessariamente, não precisa ser feita essa apresentação, tanto que aqui, né, eu não fiz, mas o ideal é que se nós somamos aqui o valor do subgrupo, né, 50 mil, que são os valores das contas desse subgrupo, nós façamos isso também no passivo, tá? Eu não fiz, mais por uma opção didática, para mostrar que a gente pode apresentar ou dessa forma aqui,
ou desta forma aqui, tá? Então, existem essas duas opções, nós temos que escolher uma delas e apresentar dessa forma, tá? Didaticamente aqui eu mostrei as duas opções, por isso não apliquei em todo o balanço patrimonial, tá? Então, essa seria a resolução do nosso exercício número 5 da aula 3. Joia?